Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. O mundo é dos mais espertos. Assim entendem os que visam lucro em tudo o que fazem. Existem pessoas tão materializadas, tão agregadas aos valores do mundo, que não suportam nem mesmo a menor ideia de prejuízo. Concebem esperteza como a arte de se darem bem em todo tipo de negócio. Deve ser por causa disso que um outro axioma surgiu: amigos, negócios à parte, cuja filosofia é: na hora do lucro, amizade não conta. Mas o que foi feito dos grandes magnatas do café, do petróleo e de outras riquezas agrícolas e minerais de 100 anos atrás? Onde estão todos eles? Alguns devem ter pensado ou passado por cima de tudo e de todos para fazerem fortuna, sim, mas onde estão agora? Sepultados, enterrados, claro. Não sobrou nenhum, não sobrou ninguém. E a esperteza, nada. Não serviu, não está servindo, como haveria de servir? Então, a esperteza para as coisas, para os valores desta vida, não é tão esperta assim, não. Esperteza para algumas décadas apenas, enquanto a existência do lado de lá não terá fim nunca. Isso é lá esperteza. Se o mundo é dos mais espertos, esperto mesmo é quem não tem o mundo, porque o mundo passa e sua concupiscência também. 1 de João 2,17. Não é esperto quem tem o mundo. Esperto, e mais que esperto, sábio, e mais que sábio, sapientíssimo, é quem invocou Jesus como Salvador, é quem abandonou os valores do mundo, abandonou a avidez com que via os valores daqui de baixo, abandonou suas falsas virtudes, seus falsos valores morais e espirituais também, pois diante do Altíssimo todo homem é pior que nada, e lançou-se debaixo do sangue do Senhor Jesus, invocando-o como Salvador pessoal. Muitos mesmo, dos que ostentaram grandes fortunas, barões, milionários, industriais, etc., viveram a vida aqui, o quanto a vida daqui pôde ser vivida, e deixaram o que viria depois da vida daqui a cargo de algum guia religioso, que sem conhecer a verdade, porque a maioria dos religiosos de antanho não conhecia a verdade como a maioria de hoje não a conhece, os orientaram, os guiaram para dogmas, para doutrinas, para ensinos, ou através de ensinos que, de bíblicos neotestamentários, nada tinham, porque nada tem de fato. Muitos ditos cristãos viveram e morreram conhecendo a história de Abraão, de José do Egito, de Jacó, de Moisés e de Jesus. Não lhes foi dito da importância de se vincularem ao Senhor, invocando-o sincera e conscientemente. Não lhes disseram e nem ensinaram que conhecer a história do Filho de Deus nunca resolveu e nem vai resolver a situação de ninguém diante da justiça divina. E essas
pobres criaturas amargam hoje, agora, nesse exato momento, o infortúnio de não terem por si mesmas procurado a verdade neotestamentária, indo à morte, confiando em rezas, velas, água benta, com Maria intercedendo e o purgatório esperando. Ou então, quem sabe, morreram crendo no que inventou Ellen White, que com a morte findaria toda a atividade mental, jazendo tudo no esquecimento. Outros devem ter enveredado pelo pântano kardecista. Kardec engendrou uma doutrina extremamente prática. O sujeito viria, encarnaria, viveria e morreria. Esperaria em algum lugar do mundo espiritual sua vez de retornar e começaria tudo de novo. Viria, encarnaria, viveria e morreria. Isso por quantas vezes fosse necessário, até passar a ponto. Não seria muita coisa, não. Só ficar igual a Jesus, um espírito evoluído e liberto de todas as mazelas da imperfeição. E se na presente encarnação, devem ter já pensado muitos, existe riqueza, beleza física, fama e oportunidades, vamos abrir uma creche ou um abrigo para idosos, vamos distribuir algumas cestas básicas e pé na tábua, vivamos a vida, porque se alguma coisa precisar ser corrigida, ficará para a próxima encarnação. O desejo de transformar-se em alguém igual a Jesus vai ter que ficar para depois, quando a situação for de miséria e de karma. Agora, com a vida dando sopa, não dá para perder o bem da vida. Meu filho, o mundo é dos mais espertos. Espertos? Pois sim. No final de 2003, de televisão veicularam uma matéria onde era feita a seguinte indagação: o que você vai fazer com cada minuto de 2004? Lembre-se, a vida é agora. A coisa insinuada tinha o mesmo espírito da esperteza pregada e vivida pelos adeptos do dístico que temos citado. O mundo é dos mais espertos. Lembre-se, a vida é agora. Amanhã você pode estar morto. Viva a sua vida com toda a intensidade possível para não se arrepender depois. Aproveite cada minuto de 2004 e 2004 goze o gozo da vida. Muitos tentaram viver e tanto tentaram que já acabaram. A vida lhes disse adeus. Agora, nem 8 e nem 80. Nem vivem mais a única vida que conheciam e para a qual tinham se preparado, e nem vivem a vida que poderiam viver se tivessem aberto os olhos e levado em consideração a vida que viria depois da vida vivida aqui. Estão conscientes? Logo, existem sim, mas existem nas trevas. O tempo passou, o tempo findou para eles. Para eles, o mundo acabou, mas não acabou a existência. A vida no mundo e o mundo acabam para quem morre. Aliás, essa conversa boba de que o mundo irá acabar ou acabará um dia tem servido muito bem aos propósitos de Satanás. Ele enche as mentes de tudo quanto é ideia. Por causa dessa hipótese, as pessoas pensam nos seguintes termos: se o mundo vai terminando, então, enquanto é possível, vamos aproveitar a carne. E tome pecado, e tome devassidão, e tome promiscuidade, e tome miséria. Outros, levados pela bobagem do fim do mundo a qualquer momento, enchem-se de medo e procuram um ramo religioso, e tome dogmas, e tome doutrinas sem pé nem cabeça, que não levam aonde eles gostariam de chegar.
Não interessa se uma pessoa está cheia de medos e de temores ou não. Não importa se alguém tem a intenção de estar certo. Deus, o Todo-Poderoso, providenciou para que existisse, onde se falasse do Senhor Jesus, no cristianismo, pois todas as informações necessárias para o completo conhecimento de sua obra e do poder do sangue para a salvação de quem quer que fosse que invocasse. Se a mensagem tem sido desvirtuada, não é culpa do Senhor. O sangue de Jesus tem servido para a concessão do perdão de Deus para toda sorte de pecador. Criminosos de todos os tipos, promotores dos maiores absurdos, pessoas vis, indignas, muitos que, a seus próprios olhos, reconheceram merecer a perdição e as trevas, foram perdoados pelo Senhor Deus, depois de assim se terem visto, e vendo-se assim, vis, sujos, malditos e dignos da perdição, apelaram para o Senhor Jesus, invocando-o como Salvador pessoal. O sangue de Jesus só não pode nunca ser usado para anular a incredulidade, o maior de todos os pecados. Não que um incrédulo do sangue do Senhor seja só quem tenha matado alguém, ou roubado, ou praticado qualquer dos grandes pecados e das grandes afrontas proibidas pela santa lei de Deus. Muitos desses incrédulos no sangue precioso do Senhor são pessoas dignas, seguindo os padrões humanos. São pessoas religiosas que só desejam o bem aos seus semelhantes. São pessoas que vivem com o nome do Senhor Jesus nos lábios o dia todo. Mas são pessoas incrédulas no poder do seu sangue. Jamais confiaram na eficácia do precioso sangue do Senhor Jesus. E voltamos à mesma tecla, mas só por mais alguns meses. Essas pessoas admiram o Senhor, são sensíveis aos seus sofrimentos, admitem-no até como se fora o próprio Deus Pai, por causa do dogma da Trindade do 3 em 1. Contudo, Jesus sozinho não lhes parece suficiente e competente para a salvação. Nunca lhes pareceu. E fazem o quê? Juntam ao Senhor a pessoa de Maria, e ainda acham pouco, e juntam mais as velas, as rezas, o purgatório e os sufrágios. Quando não, juntam a Jesus a guarda do sábado ou do domingo. Vivem dizendo ser Jesus o Salvador, mas é só papo. Sem o sábado ou sem o domingo, Jesus não funcionaria, pois a graça da salvação, como dom gratuito, segundo alguns, seria uma graça barata. Ou então, juntam à pretensa fé em Jesus perseverança e mais fidelidade. A obediência, enfim, pois sem obediência própria, o sangue do Senhor não surtiria efeito. Agora ponderemos. Por que é que um banco exige, para conceder um empréstimo a alguém, um fiador? Ora, porque não confia no cliente. Alguém vai dizer que isso é praxe, e é. Mas decorre de que essa praxe? Decorre da desconfiança generalizada. Os incrédulos e os incrédulos no cristianismo agem exatamente assim na questão da relação com o Senhor Jesus. Querem o Senhor, mas não o querem sozinho. Sentem sempre a necessidade de um avalista. Os que vivem em torno de Maria tomaram-na por avalista e consideram que agora estão eleitos, pois além de Deus e de Jesus, tem também Maria, a quem o clero romano deu o título de corredentora. E os outros? Os que vivem atrás de sábados e domingos, e os que confiam na perseverança, nas boas obras, na obediência, que arranjaram eles como avalista do Senhor Jesus? Nada mais, nada menos que eles mesmos.
Cada um é a valista do Senhor em relação a Deus. Que tal um pouco de raciocínio? Coisa simples, nada genial. Um rápido exercício apenas do altíssimo privilégio de pensar, coisa que só os seres humanos aqui embaixo no planeta Terra possuem. Raciocinemos então. Se alguém, mesmo tendo conhecimento da obra perfeita do Senhor Jesus, como Filho de Deus, como Cordeiro Eterno e como Salvador, não considera como líquida e certa sua salvação, depois de o ter invocado, não admitindo a possibilidade de vida eterna já aqui, na dimensão do corpo, ou enquanto no corpo físico, não é. E não tem que ser por achar que alguma coisa ainda esteja ou está faltando. E os que pensam quando pensam na tal da perseverança, que vivem alardeando por aí, ou no ter que viver vida santa e perfeita nos retos caminhos do Senhor, e blá blá blá, enquanto tentam demonstrar muita consagração e muita unção. Não é que podem voltar à situação de perdidos se não forem obedientes? Se o sangue de Jesus não fosse suficiente e cada um precisasse também de sua própria fidelidade, por favor, qual o problema de entendimento que existe aqui? Isso significaria que Deus não se teria dado por satisfeito apenas com o sangue de Jesus. E é preciso colocar aspas nesse apenas, porque esse apenas não é nosso. É fruto dessa incredulidade toda. Esse pessoal imagina que pode fazer o que quiser com o sangue do Senhor, que ficará tudo por isso mesmo. Muitos fazem afirmações mesquinhas e abortantes que desonram tremendamente o nome do Senhor e depois ficam aos berros de glória a Jesus e aleluia, e falando línguas esquisitas como para esconder a barbaridade afirmada. E se sentem espertos. Ah, como se sentem! Otários, bobos, seriam aqueles que apenas, e aqui esse apenas é nosso, invocaram o nome do Senhor Jesus, depois de terem depositado toda a confiança em seu precioso sangue, como fizemos nós. Ah, seus otários! Isso, só isso, invocar o nome de Jesus, não irá resolver o problema eterno, não. Estão pensando de Deus o quê? Ou estão pensando que Deus é o quê? Para receber em sua presença quem não tiver sido fiel, perseverante e obediente. Deus é justo, Ele é amor, mas também é justiça. E Ele está observando a vida de cada um dos que invocaram o nome de seu Filho. Falhou, perdeu-se, não continuou, ficou. Tem que pagar o preço. É assim que é. Com certeza, depois de afirmarem esse monte de bobagens, ficam todos, alguns até encharcados de suor, imaginando, sentindo mesmo, terem sido usados. E podem até terem sido usados, mas não pelo Senhor. Pois que jamais, o Santo Espírito, aquele que, na presente dispensação, executa a obra do Pai, diria qualquer coisa que não exaltasse sobremaneira a obra do Filho, o Salvador, o Senhor Jesus. E o que esses todos fazem é exaltar em si, a si mesmos, na demonstração, na suposta demonstração de obediência, de fidelidade e de absoluta lisura, qualidades ausentes na criatura humana por conta da natureza carnal, e eles nem sentem. As afirmações neotestamentárias, aquelas de depois da cruz, jamais permitem a quem quer que seja imaginar, tenha quem quer que seja, qualquer tipo de participação, mesmo a mais ínfima, a menor, a mais insignificante, na questão da vida eterna. Quem pensa que é esperto, pensando diferente disso, vai ter uma belíssima surpresa. Quem for remido, espere. Quem não o for, espere também. Um e outro saberão onde esteve a verdade. A salvação pode Deus se conceder como um dom gratuito.
E por que tanta redundância? Por que tamanho pleonasmo? Dom gratuito. Porque sabia o Senhor, iriam aparecer alguns metidos a espertos, pregando e afirmando esquisitices e mentiras, uma atrás da outra, sob a égide do inimigo, ou fazendo hora extra com ele e para ele. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. É preciso ser muito teimoso, ser muito desobediente e ser muito incrédulo para poder tentar complicar o que Deus misericordiosamente simplificou. O salário ou o pagamento do pecado ou pelo pecado de cada um é a morte de cada um. Primeiro, a morte, separação de Deus. Depois, a morte física. Nessa escritura, duas verdades tremendas são efeitos de duas causas díspares, completamente contrárias. Na primeira, a morte é consequência do pecado. O pecado, a causa. A morte, o efeito. Na segunda, a vida eterna é consequência do dom de Deus. O dom de Deus, a causa, a vida eterna, o efeito. Ora, se a vida eterna haveria de ser efeito do dom de Deus, como e por quê? De uma hora para outra, a vida eterna passaria a ser efeito da obediência, da fidelidade e da perseverança de seu, seja lá quem for. Ou Deus disse e não cumpre. Ou o apóstolo Paulo fez essa afirmação em um momento de desvario, de loucura, irresponsavelmente. Pelo que se ouve em certas pregações, teria acontecido isso. O apóstolo, de repente, por sua conta e risco, disse mais de Jesus do que Deus, o Pai, lhe atribuía ou atribuíra. Esses são os espertos que acham que o mundo é deles. O mundo só não. O mundo, o céu, a glória, a salvação, ganhos todos na base de muito esforço, de muita luta e de muita consagração. Claro, cumpriram a lei, ou perseveraram até o fim e foram fiéis até a morte. E o que faria Deus com pessoas tão justas, tão boas, tão perfeitas e tão honestas? Teria que colocá-las no céu. Que jeito? Jesus, o bendito e eterno Salvador, o Cordeiro de Deus, o homem perfeito, o grande vencedor, o sumo sacerdote dos bens futuros, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, a resplandecente estrela da manhã, não seria perfeitamente Salvador? Porque o Altíssimo teria que considerar também o que esses monstros, na perseverança e na obediência, tivessem conseguido, principalmente agora, no período de Laodiceia. A salvação, a vida eterna, por força desses argumentos carnais, teria que ser creditada em parte a Jesus, por ter aberto o caminho, mas a maior fatia, a glória maior, teria que ser creditada a quem conseguisse chegar ao paraíso, ou a quem conseguisse merecer ser arrebatado. Eis um negócio que deve estar agradando em cheio a Deus. Essa conversinha bonita dessa gente, que se acha tremendamente esperta por não ter caído nessa de salvação eterna, como dom gratuito de Deus, prego batido, ponta virada. Nada disso é o que se ouve. É preciso estar preparado, senão não sobe. No céu não é para pecado, não. Invocar apenas o nome de Jesus e já sair por aí dizendo que é remido é coisa de maluco. O sangue de Jesus é poderoso, mas o mundo é terrível, Satanás é sagaz e o dia de amanhã não nos pertence. Essa gente avalia o poder do sangue do Senhor Jesus tomando como base o sangue de cada um, ou o sangue dela mesma, que não vale nada. Devem todos imaginar que, já que o sangue do homem não vale mesmo nada, uma vez que todo homem é imoral por ser transgressor, então o sangue do Senhor Jesus teria valor idêntico. Ou então não sabem nunca o que dizem. Em ambos os casos
enfrentarão sérios problemas no futuro, nos juízos. O Senhor Jesus foi o único homem com H maiúsculo, que pisou esta terra. Todos os demais homens transgrediram, pecaram, desobedeceram, ou desobedecem, ou pecam. De uma forma ou de outra, muito ou pouco, não importa, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. E pecando, tiveram o caráter manchado, o moral maculado. Assim, tornaram-se imorais. Esse é o conceito do Altíssimo. Veja-se Isaías 64, 6, Salmo 14, 2 e 3, Miqueias 7, 4 e Romanos 3, 10 a 12, só para começar. Bem, pode não ser o conceito de alguns fundadores de religiões, pode não ser o conceito de filósofos e de teólogos, mas é o conceito do Senhor Deus exposto em sua palavra. Se existe quem se ache extremamente esperto e não ligue a mínima para as Sagradas Escrituras, aí não há o que se possa fazer. Agora, que o que vem aí pela frente não será brincadeira, não será mesmo. O tempo da paciência do Senhor Deus está terminando. A porta da dispensação da graça, esse tempo agora, em que muitos ouvem a mensagem perfeita da salvação, pela graça, pelos méritos do Senhor Jesus, como dom gratuito, e se voltam para tantos outros valores, esse tempo praticamente terminou. Chega de tantos desmandos, chega de tanta afronta, chega de tanta incredulidade. A palavra de Deus deixará de ser massacrada, sendo pregada como tem sido em muito pouco tempo. Nada como um dia atrás do outro, com uma noite no meio, como se diz vulgarmente. Em mais pouco tempo, não haverá mais dia, na graça não. Os remidos serão arrebatados, indo responder no Bema pelo que disseram do Senhor. O mundo ficará à mercê do anticristo, uma Eritreia, e no final, quando tudo terminar, cada um ficará sabendo onde o sapato apertou mais. Caro ouvinte, sendo que você nos tem honrado com sua audiência, permita-nos só mais uma palavra. Não queremos e não precisamos sequer de um centavo seu. Mas não facilite. Sem o sangue do Salvador, não existe tempo bom. Invoque já o precioso nome do Senhor Jesus e seja para sempre feliz. Aos unidos, graça e paz.